Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E hoje a gente vai numa historinha de Maledite, né? Hoje é dia de Maledite. Vamos falar sobre Maledite. Hoje, quem me mandou a história foi a Esmeralda, porém ela me mandou uma narrativa um pouquinho diferente. Citando alguns nomes, claro, mudando o nome da pessoa, porém o local ela colocou o mesmo. Foi uma grande discussão sobre isso. Vamos tentar? Olha, eu tô meio insegura, mas vamos tentar? Quem sabe, que acompanha o nosso canal, sabe que a Esmeralda ela é uma cartomante muito forte e ela ajuda também, né? A questão dos lobisomens e ela ajuda muito quem tá envolvido com demanda, né? Então ela já mandou a primeira história para nós, mandou a segunda numa narrativa um pouquinho diferente. Tem um motivo, tem um código aqui. Ela pediu para eu ler exatamente do jeito que tá. Vamos tentar? Você caiu aqui de paraquedas nesse canal? Quem que é essa louca falando, né? Essa louca falando é a sua contadora de histórias. Meu nome é Débora. Tô aqui para te ajudar a viajar um pouquinho nesse mundo. São histórias verídicas que eu recebo pelo e-mail. Ah, mas é muito fantasioso. Concordo com você, mas eu vou te contar uma coisa, meu amigo, minha amiga. Existe muito mais mistérios entre o céu e a terra do que se possa imaginar. Então sente-se confortavelmente no seu sofá, na sua poltrona e vamos então à narrativa. Não necessariamente pode pôr fone de ouvido, pode deixar aberto, mas vamos lá. Ela começa assim: O Pacto do Terreiro das Sombras. No bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, a rotina das ruas estreitas e coloridas era marcada por um misto de fé e superstição. Era ali que Dona Neuza, uma mulher de 62 anos, comandava o Terreiro das Sombras, um espaço sagrado onde a Umbanda e a Macumba se misturam em rituais que despertam o respeito e o medo da comunidade local. Dona Neuza era uma mãe de santo respeitada, com sua pele enrugada pelo tempo, olhos negros penetrantes e uma voz firme que parecia carregar ecos dos orixás. Aos 62 anos, dedicava-se integralmente à manutenção do terreiro, mas carregava um segredo obscuro que poucos conheciam. Seu filho Joaquim, 35 anos, havia herdado dela o dom mediúnico, mas ao contrário da mãe, era atormentado pelas entidades que o procuravam. Seu corpo magro e cabelos desgrenhados denunciava noites sem sono, e a inquietação constante o fazia evitar até mesmo os rituais mais simples. Naquela noite chuvosa de sexta-feira, Lúcia chegou ao terreiro. Aos 28 anos, a jornalista cética vinha investigando rumores sobre pactos obscuros envolvendo terreiros de Salvador. Vestida de roupa simples, com mochila nas costas e câmera pendurada no pescoço, ela havia ela estava determinada a descobrir a verdade. Boa tarde, mãe Neuza, disse Lúcia com um sorriso educado, mas desconfiada. Dona Neuza olhou para ela, medindo cada palavra. Aqui não é lugar para curiosos, menina. Mas se veio, que assim seja. Ao fundo, Joaquim observava de longe, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Ele sabia que algo estava para acontecer. Enquanto isso, na outra ponta do bairro, seu Amaro, pai de santo rival,
e conhecido por sua ligação com macumba negra, com magia negra, né? Preparava um ritual proibido. Aos 70 anos, ele era um homem alto, de barba grisalha e olhar frio como aço. Seu terreiro, embora mais discreto, era temido por suas práticas sombrias. Seu Amaro ganhava uma antiga raiva. Seu Amaro carregava uma antiga raiva de Dona Neuza, uma disputa que vinha de décadas e que agora poderia desencadear consequências devastadoras. Naquele mesmo instante, Carlos, um policial de 40 anos e amigo de Lúcia, recebia uma denúncia anônima sobre movimentações estranhas no engenho velho. Ele sabia que, por trás da calma aparente, uma guerra espiritual se armava. A chuva aumentava e o terreiro das sombras começava a preparar seu ritual mais importante do mês, a evocação do Exu, o mensageiro entre os mundos, uma entidade que podia abrir caminhos ou fechar destinos. Joaquim sentiu um arrepio percorrer na sua espinha quando Dona Neuza puxou o pano vermelho para cobrir a mesa onde estavam os elementos do ritual: velas, ervas, búzios e um pequeno punhal ornamentado. Lembre-se, filho, disse Dona Neuza. O pacto que faremos hoje não é brincadeira. É para proteger a nossa gente, mas pode cobrar um preço alto. Lúcia, com a câmera, registrava tudo, tentando não demonstrar o medo que começava a crescer dentro dela. E assim, naquela noite que se pronunciava cheia de mistérios, o destino começava a se entrelaçar. Entre luz e sombras, fé e medo, pacto e traição. Naquela noite, o terreiro das sombras pulsava com a energia quase palpável. O som dos atabaques ecoava pelas paredes de taipa, enquanto a chama das velas tremeluziam, lançando sombras dançantes nos rostos de cada um presente ali. Dona Neuza, trajando seu vestido branco bordado com fios dourados, símbolo da sua ligação com Oxalá, comandava rituais com a voz grave e firme, entoando cânticos antigos, quase esquecidos pelo tempo, mas carregados de poder. Joaquim, o filho perturbado, estava no centro do terreiro, com os olhos fechados, a respiração irregular, tentando se conectar com as entidades que assombravam. Ele sabia que o pacto que sua mãe queria fazer naquela noite envolvia uma entidade perigosa e poderosa, e o medo crescia dentro dele. Enquanto isso, Lúcia se mantinha à margem, observando cada detalhe, anotando mentalmente cada movimento, cada palavra. Mesmo cética, sentia o ar pesado, presença invisível de algo muito maior que ela poderia sequer imaginar ou compreender. De repente, um estalo seco rompeu o silêncio do terreiro. A porta foi empurrada com força. Todos se viram, todos viraram e viram seu amparo entrar, acompanhado de dois homens sombrios. Dona Neuza, disse ele com voz carregada de rancor. Chegou a hora de aceitarmos nossas contas. O pacto que você pensa em fazer vai trazer destruição e eu não vou permitir isso. A tensão subiu no ar como um trovão prestes a cair. Seu Amaro,
respondeu Neuza, sem perder a calma. Esse terreiro existe para proteger o nosso povo, não para alimentar desejos sombrios. E é exatamente isso que você pensa, mas não é verdade. Seu pacto está envenenado e vim para acabar com isso. Joaquim sentiu seu corpo tremer. A energia ao redor parecia se fechar como uma armadilha. Lúcia, sem saber se deveria fugir ou continuar, capturava a cena em sua câmera, sabendo que aquilo poderia ser a prova de que precisava para sua reportagem, ou seu enterro. Carlos, o policial, entrou em seguida tentando acalmar os ânimos. Parem, não vão destruir tudo por uma rixa velha. Isso não é só fé, é a vida da gente. Mas seu Amparo não ouviu. Em movimentos rápidos, ele jogou uma pequena bolsa de pano no centro do terreiro. Dentro dela, espalharam-se ervas secas, pó branco e ossos miúdos. Dona Neuza reagiu imediatamente, lançando um grito de alerta para os presentes. Começarem a proteção, começarem o ritual. Exu vem a nós, proteja o teu povo e o teu terreiro. O ar ficou pesado, como o próprio tempo tivesse parado. A luta entre forças invisíveis começaram ali, naquela noite em Salvador, onde a macumba, a umbanda, o axé e pactos antigos colidiam com uma guerra silenciosa e mortal. A noite avançava e o terreiro das sombras parecia estar envolto por um véu entre o mundo dos vivos e dos espíritos. O incenso, o cheiro de incenso misturado com ervas queimadas impregnava o ar, enquanto vozes entoavam cânticos antigos em Iorubá. Dona Neuza, com a testa franzida e olhos fixos na fogueira sagrada, sentiu o peso da responsabilidade que carregava. Aos 62 anos, ela já havia feito muitos pactos, muitos rituais, mas aquele era diferente. Era uma última chance para proteger a sua família e sua comunidade, mas o preço seria alto. Joaquim estava ajoelhado, suando frio, com suas mãos tremendas. A voz em sua cabeça começava sussurrando promessas e ameaças, e aumentavam. Ele sabia que ao aceitar o pacto, sua alma seria marcada para sempre. Você está pronto, meu filho? Perguntou Dona Neuza com voz carregada de emoção. Ele não respondeu, mas seu corpo se enrijeceu. A entidade que ele sentia dentro de si parecia emergir. Enquanto isso, Lúcia, apesar do medo, se aproximou para ouvir melhor o que dizia Dona Neuza, esperando entender a natureza desse pacto. Esse pacto, explicou a mãe de santo, é com Pombogira, senhora dos caminhos e dona da encruzilhada. Ela concede poder, mas exige sacrifícios. Não é para quem tem medo. Na porta, seu Amparo observava com um sorriso cínico. Ele sabia que aquele pacto poderia selar o destino de Dona Neuza e de seu terreiro. Carlos, o policial, sentia tensão no ar. Ele não acreditava nas forças espirituais, mas sabia que ali havia algo além da compreensão humana. Sua lealdade com Lúcia e a comunidade o deixavam dividido. Quando Joaquim finalmente aceitou o pacto, um vento gelado percorreu o terreiro. A figura sombria do Pombogira
parecia materializar-se entre as sombras, com olhos vermelhos e um sorriso de fogo. Quem faz o pacto, paga o preço, sussurrou a entidade, voz ecoando como um trovão. Naquela noite ninguém dormiu no engenho velho. Os gritos, as vozes, os barulhos estranhos tomavam conta do bairro, e a guerra entre os terreiros estava apenas começando. Na manhã seguinte, o velho da Federação despertou sob uma névoa fina que parecia carregar a própria respiração da noite anterior. As ruas estavam silenciosas, incomuns para o bairro sempre cheio de vozes e vida. Dona Neuza acordou exausta, mas com um olhar mais firme do que nunca. O pacto feito na noite passada tinha aberto uma porta e ela sabia que não havia mais volta. Joaquim, porém, parecia diferente. Seus olhos estavam fundos, quase negros, e a sombra que o perseguia parecia agora habitar a sua pele. Ele evitava o contato visual e falava pouco, como se lutasse contra algo dentro de si. Lúcia sentiu um arrepio ao entrar no terreiro para mais uma visita investigativa. Notou o silêncio pesado e a ausência de Joaquim, que costumava andar inquieto pelo espaço. Ao falar com Dona Neuza, percebeu a seriedade da situação. O pacto não é brincadeira, disse Dona Neuza. Ele traz poder, mas também traz uma maldição. Joaquim vai precisar de forças para resistir. Enquanto isso, seu amparo estava em seu terreiro, sorrindo sombrio. As ervas secas e os ossos espalhados naquela noite anterior tinham deixado uma marca, uma energia negra que ele sabia que começaria a corroer o terreiro de Dona Neuza aos poucos. Carlos, o policial, recebeu uma ligação urgente. Moradores relatavam aparições estranhas, luzes em locais onde não deveria haver e gritos durante a madrugada. Ele sentiu que algo muito maior estava acontecendo. À medida que os dias passavam, Joaquim começou a experimentar visões horrendas. Sombras que sussurravam segredos, dores que rasgavam sua alma e a sensação constante de que algo o consumia por dentro. Uma noite chuvosa, Lúcia o encontrou sozinho na praça do bairro, murmurando em línguas desconhecidas, olhos brilhando com uma luz que não parecia ser humana. Joaquim, o que está acontecendo com você? Ela perguntou preocupada. Ele parou e olhou para ela com uma voz que não parecia ser sua. O pacto cobra. Ele quer mais. Dona Neuza sabia que a luta estava apenas começando com as forças envolvidas, e elas não recuariam facilmente. A guerra entre os terreiros das sombras e o terreiro do seu amparo se aprofundava, envolvendo não só os vivos, mas os espíritos que transitavam entre os mundos. O céu de Salvador estava encoberto por nuvens carregadas, e a chuva que começava a cair trazia um presságio sinistro para Engenho Velho da Federação. No terreiro das sombras, a atmosfera não estava tão tensa, estava praticamente sufocante. Dona Neuza reunia seus filhos de fé e família para o ritual decisivo. O vento uivava entre as árvores como se os próprios orixás estivessem alertando sobre perigos iminentes. Joaquim, frágil e forte ao mesmo tempo, ajoelhava-se diante do fogo sagrado, com suas mãos calejadas, segurando um punhal antigo, herança de seus antepassados. Lúcia, mesmo cética, sentia que aquele era um momento que transcendia a realidade comum. Ela não tirava os olhos da cena,
registrando tudo em sua mente, seu coração batendo acelerado. De repente, a porta do terreiro foi arrombada. Seu Amaro, novamente, entrou acompanhado de seus seguidores, rostos marcados por ódio e sombras. A batalha até então era espiritual, mas tornava-se física. Vocês estão brincando com forças que não entendem, disse seu Amparo. Hoje termina o reinado do Terreiro das Sombras. Velas foram apagadas. O fogo ameaçou se extinguir e os gritos ecoavam no espaço sagrado. Não eram gritos humanos. Joaquim sentiu uma força o empurrar para trás, enquanto Dona Neuza se ergueu, entoando cânticos poderosos, invocando a proteção dos orixás. Lúcia, tentando ajudar, tropeçou e caiu, mas levantou-se rápido para ajudar. Carlos, que tinha chegado para controlar a confusão, no meio do caos, uma presença surgiu. A pomba gíria. Com seus olhos flamejantes e sorriso sedutor, como uma mulher de vermelho que parecia abraçar e devorar o mundo ao mesmo tempo. O pacto está selado, disse ela. Mas as almas que não forem fiéis pagarão com sofrimento eterno. O confronto entre os terreiros alcançava seu ponto máximo. Entre gritos, rezas e magia, a linha entre o real e o sobrenatural desaparecia. Quando a batalha finalmente cessou, o terreiro estava em ruínas. E o destino de Joaquim, Dona Neuza, Lúcia, Carlos e seu Amaro estava marcado para sempre. A lua cheia iluminava francamente as ruas tortuosas do engenho velho da Federação, enquanto Lúcia caminhava agora com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Aquele encontro com a figura encapuzada havia deixado uma marca profunda, como um véu tivesse rasgado entre dois mundos. Ao retornar para o terreiro, ela encontrou Dona Neuza, sozinha, diante do altar da Mãe de Santo. Parecia absorvida por lembranças que não queria dividir. Há segredos enterrados sob esse bairro. Começou Dona Neuza, com a voz carregada de dor e mistério. Coisas que nem mesmo nossos orixás podem apagar. Pactos antigos, feitos com sangue e fogo. A pomba gira é poderosa, mas há forças que nem ela controla. Ela contou sobre uma antiga guerra entre terreiros rivais, datada de mais de 100 anos atrás, envolvendo pactos feitos com entidades obscuras que devoravam almas humanas. Um dos antepassados de Joaquim e dela havia quebrado um selo ancestral, abrindo portas para o mal que agora despertava. Enquanto isso, Joaquim vagava perdido entre os mundos, preso em uma encruzilhada espiritual. Sua mente oscilava entre a sanidade e a loucura, entre a luz e a escuridão. Naquele momento, seu Amaro realizava ritual proibido, usando um antigo grimório cujas páginas eram feitas de pele humana. Seus cânticos reverberavam na noite, invocando entidades das profundezas, prometendo o fim do terreiro das sombras. Lúcia estava dividida entre o medo e a sede por respostas. Decidiu então que precisava enfrentar o passado enterrado naquele bairro, mesmo que isso significasse caminhar na fronteira da loucura. Sim, por que não? No entanto, uma sombra invisível a seguia, pronta para devorar qualquer um que ousasse desenterrar os segredos. O engenho velho da Federação estava envolto em uma escuridão que parecia sugar toda a luz da cidade. Casas abandonadas, portas escancaradas e o silêncio opressivo criavam um cenário digno dos piores pesadelos. Lúcia agora acompanhava
por Carlos, aventuraram-se nas ruas buscando pistas para salvar Joaquim e impedir o avanço das trevas. O policial, que até então duvidava de tudo, começou a acreditar no que seus olhos testemunhavam. No centro do bairro, diante do antigo cemitério, Dona Neuza preparava um ritual. O último ritual, para tentar romper o pacto que havia prendido sua família e seu terreiro naquele espiral de sofrimento. Mas seu Amaro tinha seus próprios planos. Em seu terreiro, cercado por símbolos de magia negra e oferendas profanas, ele convocava as forças mais obscuras que conseguia acessar, preparando o terreiro para o golpe final. Enquanto isso, Joaquim estava preso em uma dimensão paralela, um limbo onde vozes fantasmagóricas ecoavam, oferecendo-lhe poder em troca de uma última fagulha de sua alma. Aceite, Joaquim, sussurrava uma voz sombria, e liberte-se da dor. Junte-se a nós, onde a luz não alcança. Lúcia, com o amuleto antigo dado por Dona Neuza, conseguiu sentir o pulsar da alma de Joaquim e sabia que o tempo estava acabando. Na noite do ritual final, as forças do bem e do mal se encontraram no cemitério, onde o véu entre os mundos era mais tênue, o chão tremeu, as sombras ganharam formas, e os gritos que já haviam partido misturavam-se aos com os clamores dos vivos. Entre os cânticos sagrados e a maldição ancestral, o destino de todos estava prestes a ser selado, numa batalha, onde o sangue, a fé e o terror se entrelaçavam numa dança macabra. O cemitério antigo estava tomado por uma neblina espessa que parecia viva, serpenteando entre as lápides e espalhando um frio cortante que gelava até a alma. O tempo parecia suspenso e a cada segundo trazia a promessa de um desastre iminente. Dona Neuza, vestida com suas roupas ritualísticas brancas, segurava o patuá que Joaquim lhe dera na infância. A luta para libertar seu filho e o terreiro do Pacto das Sombras a consumia por inteiro. Lúcia, com o coração pulsando, acelerado, filmava cada detalhe, sabendo que aquilo ultrapassava qualquer reportagem. Era uma guerra espiritual pela sobrevivência. Carlos, entre rezas e tiros para o alto, tentava conter os seguidores de seu Amaro, que se agitavam como sombras enlouquecidas, suas vozes uma cacofonia de maldição e ódio. No centro do círculo ritualístico, Joaquim lutava contra as entidades que o possuíam. Seu corpo tremia, seus olhos brilhavam com uma luz que era ao mesmo tempo humana e infernal. De repente, a figura da pombogira surgiu no meio da batalha, seus olhos chamejantes varrendo o campo com poder e sedução. O pacto é contratado de sangue, declarou ela, mas também é uma encruzilhada. Vocês podem escolher a vida ou a eternidade nas sombras. Joaquim, com um esforço hérculo, recusou a oferta das trevas. Com um grito estridente cortou o silêncio, enquanto a entidade era expulsa de seu corpo, deixando-o caído, exausto, mas livre. Seu Amaro, enfurecido, tentou um último ataque, mas foi cercado pelas sombras do terreiro, e sua presença desapareceu como um pesadelo, dissipado pelo amanhecer. A paz, no entanto, era tênue. Dona Neuza sabia que o mal nunca desaparece completamente. Ele apenas espera a próxima encruzilhada. Lúcia, ainda tremendo, olhou para Joaquim e para Dona Neuza, sabendo
que aquela história estava longe de chegar ao fim, mas que, por enquanto, a luz havia vencido. Parece confuso, ouvintes, mas essa história foi real. As pessoas me perguntam muito aqui no privado sobre pactos. É assim mais ou menos que funciona um pacto. Geralmente são alguns dias, não é de uma hora para outra, e é feito com sangue e é um caminho sem volta. Esse rapaz, o Joaquim, que é um nome fictício, claro, ele foi chamado para fazer um pacto desde pequeno. Chegou na hora, ele não aguentou. Ele foi preparado para tal e não aguentou. Então, meus amores, pacto é coisa séria. É algo que a gente não consegue depois voltar para trás. Não, depois eu vejo o que eu faço. Não, não façam isso. Quem escreveu essa história foi a. Quem me passou essa história foi a Esmeralda. Quem escreveu para ela contando esses detalhes com essa narrativa toda tensa foi a própria Lúcia, a jornalista, que presenciou tudo, que trocou o seu nome e fez ela mesma um juramento de seguir o Vale das Sombras. Pois é, Vale das Sombras é o centro espírita deles, tá, queridos? Então, quando a gente mexe com magia, a coisa é muito séria, muito séria. Quando a pessoa vem me procurar por uma simples leitura de oráculo, uma abertura de portal, eu já aviso, ó, não foi você que me escolheu, foi o meu baralho que escolheu você. Então fique à vontade, sente-se confortavelmente, pegue um copo d'água e vamos começar. É tudo muito sério. Parece uma simples abertura de portal. Parece uma simples coisa, né? Parece super simples, mas não é. Infelizmente não é. Bom, enfim. Espero que vocês tenham entendido que a coisa de Maledite é um pouco mais séria do que a gente pensa e que pactos existem sim e são reais. Faça um pacto com Deus. Faça um pacto que você vai ser amanhã uma pessoa melhor que hoje e que o mês que vem você vai ser uma pessoa completamente diferente. Faça um pacto com vocês. Não deixa a tristeza entrar na sua casa, na sua cabeça. Cocria o que você quer, desde que seja possível. Ah, eu quero ir para a lua. Minuto de silêncio para esse pedido. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Beleza, a primeira coisa que você tem que fazer é apostar. É difícil ganhar sem apostar. Segunda coisa que você tem que fazer é: ah, eu vou pegar o dinheiro, eu vou sumir. Não, para. O universo não permite isso acontecer. O que você vai fazer com o dinheiro? Ah, eu vou pegar o dinheiro, eu vou fazer, sei lá, uma fábrica para. Não, não. Primeira coisa que você tem que fazer é pagar suas contas. Tem dinheiro na mão, primeira coisa que você tem que fazer é pagar suas contas passadas. Tô dando a bola aqui pra vocês, hein, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, vamos supor que sua casa tá suja. Você acabou de ganhar na Mega Sena, sua casa tá suja, você vai abandonar tudo ali e ir embora? Não. Vamos pôr o pé no chão. Primeira coisa que você fazer é comprar produtos maravilhosos e limpar sua casa, arrumar sua casa. Deixar tudo organizado. Tá vendo? Faça um pacto com vocês, tem muita coisa ainda pra se aprender. Eu escutei ontem uma consulente falando: eu tô tão desesperada que eu vou fazer um pacto. Eu falei: por favor, não faz isso. Porque o problema agora é transitório. Ele vai passar. E amanhã? Se você fizer um pacto, resolve o problema de hoje. E o de amanhã? Imagina, vai estar tudo certo. Sim, com certeza vai estar tudo certo. Porque Deus está no comando, mas e amanhã? Pensa nisso, tá bom? Com carinho. Obrigado por que você chegou até aqui. Deixa os comentários abertos pra gente discutir se vocês quiserem. Estamos aqui acompanhando e, ó, um beijo pra vocês, bom final de semana.